Bem-vindos, eu sou o Luís Varela de Almeida. Vamos falar de um tema que começa no prato, mas não acaba na mesa. Em Portugal, todos os anos, mais de 1.900.000 toneladas de comida acabam no lixo. Uma parte em nossas casas, outra nos supermercados, na produção e uma fatia relevante na restauração e na hotelaria. Isto significa desperdício de dinheiro, de recursos, mas também de algo mais básico, alimento que podia chegar a quem precisa. Ao mesmo tempo, a União Europeia já pôs números nesta ambição. Até 2030, o desperdício no retalho, na restauração e na hotelaria e também em nossas casas tem de baixar 30%. Não é um seria bom sim, é mesmo uma meta da União Europeia. E o setor, que hoje está aqui representado, está no centro desta mudança. É por isso que neste debate quisemos trazer quem está mesmo no terreno, a tomar as decisões de todos os dias. A Ana Jacinto, que é a secretária-geral da ARESP, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares. Também a Ana Caetano, diretora de Relações Públicas do Lisbon Marriott Hotel, um dos maiores hotéis do país. Também o chefe André Cruz, do restaurante Feitoria em Lisboa, premiado com uma estrela Michelin. E o chefe Rodrigo Castelo, da taberna Ao Balcão em Santarém, também premiado com uma estrela Michelin e uma estrela verde, que reconhece o trabalho de sustentabilidade. A pergunta de partida é simples e ao mesmo tempo difícil. Como é que continuamos a servir bem, a encantar quem nos visita, a fazer crescer um setor crucial para a economia, desperdiçando muito menos comida? E é esta pergunta que vamos tentar responder ao longo deste debate. Muito obrigado aos quatro por terem aceitado o nosso convite. Ana, vou começar por si. Representa, como eu disse, a ARESP, que é a associação que representa a maior parte dos restaurantes, sobretudo no canal chamado Horeca, portanto, hotelaria, restauração e cafetaria. A União Europeia quer, de facto, um corte até 30% no desperdício per capita no retalho, na restauração e também nos lares. A pergunta que faço é se, do ponto de vista da ARESP, isto é execuível, tendo em conta que, ou se é execuível, vamos dizer de outra forma, para um hotel médio, para um restaurante médio, para um restaurante de bairro, vamos dizer assim, porque os custos na restauração são cada vez mais elevados. Há restaurantes, cafés, bares, seja o que for, que ainda estão a recuperar de outros tempos. O IVA na restauração vai-me dizer que não ajuda, já sei que sim. Mas como é que se pode fazer isto? Em que áreas concretas? É nos buffets, é nas porções, é nas compras, é nas fichas que se faz no dia-a-dia? Onde é que vê a maior margem de redução? Bom, antes de mais, obrigada pelo convite e por darem a oportunidade à ARESP de estar nesta reflexão e neste debate, que é um tema que a ARESP tem abraçado desde sempre e que é muito importante para todo o setor. Fez aí várias questões e vou tentar responder a tudo o que referiu. Deixa-me só dizer que depois sintam-se à vontade também, obviamente, de complementarem as informações que cada um vai dizendo e depois podemos trocar aqui umas receitas com os chefes e estou a brincar. Força! Também cumprimentar os colegas e os chefes e a Ana também. É um prazer estar aqui convosco. Mas dizer o seguinte, bom, em primeiro lugar, a restauração e a hotelaria, como disse o canal Horeca, não é o maior contribuinte para o desperdício alimentar, como sabemos. São as famílias, com 67%. Nós temos uma fatia de cerca de 11,5%, que já é muito e, portanto, obviamente estamos muito empenhados e interessados em reduzir o mais possível esta fatia, mas dizer, porque às vezes há uma percepção e a história das percepções é sempre muito complicada, eu defendo sempre que nós temos que medir, ter dados, que é para podermos dizer as coisas com clareza. E há, de facto, uma percepção que o setor é um grande contribuinte para o desperdício alimentar e não é verdade, até porque o setor tem feito muito e eu já vou explicar. Tem reduzido ao longo do tempo. Portanto, esta era a primeira nota que eu gostava de dar. Também somos responsáveis, estamos a trabalhar, mas não é, de facto, o setor que mais contribui para o aumento do desperdício alimentar. Depois, disse uma coisa muito importante, é, de facto, difícil para este setor que não nos devemos esquecer que são maioritariamente microempresas, face ao cenário e às contingências que já têm, que de facto o setor, embora o setor do turismo no seu todo tem vindo a crescer sucessivamente e ainda bem, porque nós somos o motor da nossa economia. No caso da restauração, ainda há pouco estávamos aqui a falar em off, o caso da restauração não cresce à mesma velocidade que cresce, por exemplo, o alojamento turístico. Nós temos dados muito concretos relativamente às entradas, dormidas, hóspedes, no que diz respeito ao alojamento turístico e, de facto, esses números têm crescido. No caso da restauração, temos poucos dados,
porque nem um cadastro, apesar de estar legislado e ser obrigatório, nem um cadastro o país tem. Portanto, isto significa que não sabemos exatamente quantos estabelecimentos de restauração existem, onde é que eles estão, as tipologias, e isto é vital que de facto seja resolvido de uma vez por todas. Mas no caso da restauração, atendendo às várias contingências que referiu, algumas delas, não devemos esquecer que ainda estamos a ser impactados com os efeitos de uma pandemia, o caso da inflação alimentar, que é brutal, os custos com os nossos trabalhadores, a carga fiscal, falou aí da questão do IVA, tudo isso não tem ajudado os estabelecimentos e, portanto, aquilo que foi chumbado agora para o Orçamento do Estado. É verdade, nós vamos continuar a insistir, porque não desistimos, mas a verdade é que não tem ajudado muito este setor de atividade e nós o que temos sentido, até porque a Aresp tem cerca de 17 delegações no terreno, exatamente porque não há dados, nós vamos procurando junto dos empresários perceber o que é que se está a passar e a verdade é que temos realidades completamente diferentes. Temos estabelecimentos onde estão mais localizados nos fluxos ditos mais turísticos, que estão um bocadinho melhor e que têm mais procura, temos outros que não dependem tanto desses fluxos turísticos e que estão piores, mas mesmo aqueles que estão com procura, a rentabilidade ao final do dia, porque procura é uma coisa, a rentabilidade é outra, e a rentabilidade ao final do dia não é famosa, exatamente porque os custos pesam muito neste setor. E isto é para dizer o quê? No caso do desperdício alimentar, nós não podemos entender este tema como um custo. Nós temos que entender este tema como algo que todos nós devemos estar preocupados e que acaba no final do dia de ser um benefício até para o próprio empresário. E é isto que é preciso ser percebido. Se de facto é complicado nós gerirmos, digamos assim, o desperdício, a verdade é que se o fizermos, nós vamos ter um benefício no final do dia. Então vamos chamar aqui os empresários que estão connosco. No caso, André, para quem não conhece o teu trabalho, estou a tratar por tu, porque já nos conhecemos há algum tempo. Tu trabalhas a partir da origem do produto, da horta, dos produtores, tentando provar que a criatividade pode e deve andar de mão dada com a sustentabilidade, mas a alta cozinha, tu tens um restaurante com uma estrela Michelin, portanto estamos a falar do fine dining da alta cozinha, vive muito da ideia de exceção. Dir-me-ás se não é bem assim ou se é. Da experiência irrepetível, muitas vezes daqueles ingredientes que comes uma vez na vida, daquelas experiências raras. Ao mesmo tempo, fala-se cada vez mais na questão da sustentabilidade, do desperdício zero. Como é que na prática tu concilias a pressão para surpreender e encantar o cliente com a obrigação de usar o máximo do produto, de trabalhar com a sazonalidade e reduzir o desperdício ao mínimo? É um grande desafio. É um desafio todos os dias. Antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar todos aqui no painel. Olha, eu trabalho num hotel que se chama Altice Belém, em que temos 3 restaurantes completamente diferentes. Temos o Feitoria, que é um restaurante com uma estrela Michelin e, como tu descreveste e bem, tem todos esses detalhes. E depois temos 2 operações um bocadinho mais simples e mais dinâmicas. Eu acho que atribuir responsabilidade, ou pelo menos grande fatia, à restauração de que o desperdício alimentar, ou seja, que o desperdício alimentar provém da restauração, é realmente errado na minha visão, porque, quer dizer, nós somos altamente profissionais. Mas isto é que corresponde à verdade, porque lá está, as famílias são 67%, pelo menos em Portugal, o maior peso, aliás, a nível da União Europeia, mas em Portugal, que é o que nos interessa, 67% é das famílias. A Ana Jacinto disse 11,5%, os últimos dados que eu tinha do INE davam à volta dos 15%. Ali à volta, taca a taca, o setor primário, se não estou em erro. Portanto, ou seja, todo o nosso dia, toda a nossa organização é altamente profissionalizada para ter, obviamente, um resultado final excepcional para o cliente e depois, acima de tudo, ter um resultado operacional também que vá de encontro às expectativas do investidor ou do patrão. Ou seja, uma coisa está interligada com outra, como disse bem a Ana. O desperdício alimentar é um problema para a restauração se não o respeitarmos e se não o organizarmos. Em termos de restauração de fine dining e de estrela Michelin, hoje em dia temos um cliente muito mais preocupado. E é inevitável termos que... E depois andamos também muito à volta daquilo que é o storytelling, ou seja, contar uma história bonita à volta da nossa operação, da nossa organização, no fundo da nossa oferta, também calha bem.
Por isso, hoje em dia, um restaurante fine dining, apesar de continuar a ser luxuoso, uma experiência inacreditável, tem sempre a diretriz da sustentabilidade, ou seja, do desperdício. E isto é fundamental nos tempos que correm. Depois toda a nossa operação é obviamente organizada de forma diferente, mas sempre com uma ideia de sustentabilidade e de receita também. Já te vou pedir alguns exemplos de como no dia-a-dia conseguem fazer isso. Rodrigo, antes de ir a ti, queria só também ouvir aqui a Ana Caetano relativamente ao Hotel Marriott. É um dos maiores hotéis de Lisboa, tem centenas de quartos, centenas de refeições que são servidas por dia, mas criou um programa precisamente para lidar com o desperdício alimentar. E o hotel, salvo erro, tinha definido uma meta de 30%, que depois acabou por ultrapassar e chegou aos 50%. E, portanto, vocês decidiram medir o desperdício ao grama, envolver equipas, clientes, penso eu que até utilizaram inteligência artificial, se não estou em erro também, e lá conseguiram fazer essa questão. Conseguiram uma certificação internacional também relativamente ao desperdício. Portanto, conte-nos um bocadinho como é que foi essa experiência no Marriott e como é que chegaram onde chegaram? Não, a Marriott preocupa-se imenso, a filosofia da Marriott preocupa-se imenso com a sustentabilidade, não é? E sobretudo com a parte de solidariedade que também está relacionada. Em cada hotel Marriott há a responsabilidade de ajudar também a própria comunidade onde está inserido. Portanto, estão os dois pontos quase ligados. Pensámos agora no início do ano, não é? Relativamente ao programa, conseguimos no espaço de 9 meses, conseguimos reduzir um desperdício de 50%, razão por qual recebemos a certificação internacional de Pledge de Food and Waste. Isso tem a ver também com uma métrica, tem a ver também com a otimização dos menus, com um maior controle em termos de planeamento de produção, também um controle diário dos desperdícios. Foram, aliás, o primeiro hotel em Portugal a ter essa certificação. Foi o primeiro restaurante a receber essa certificação. Mas o que é certo é que já poupámos 2.000 refeições por mês, o que tem sido não só um alívio em termos de custos, mas também ajudamos muito mais a comunidade com isso. Uma delas é o Banco Alimentar e a outra é a Rede Food. Todo esse contributo tem sido bem visto também perante os clientes, porque as prestações são adequadas, não é? O chefe Dominique Smart, que é o nosso chefe executivo, inseriu na carta muitos pratos de desperdício zero. E, por exemplo, em relação aos buffets, foi em termos de uma maior gestão em termos das porções, não é? E até porque se torna o buffet até muito mais apelativo. Mas sendo que já é um fator de diferenciação real na escolha do hotel, essa questão do desperdício zero? Sim. Hoje em dia, felizmente, existem muitos clientes já conscientes e é também uma escolha. O mais interessante é que para muitos já é uma escolha optar pelo restaurante, uma vez que tem incrementado os pratos de desperdício zero. Certo. Rodrigo, tens o restaurante A Taberna ao Balcão em Santarém, que recebeu a Estrela Verde. Foi o primeiro, acho eu, em Portugal a receber a Estrela Verde? Não foi? Já não me lembro. Já havia mais. Já havia mais antes do teu, não é? Pronto, é isso. Já não me lembro. Muita estrela, muita coisa, e uma pessoa depois já não dá conta de tudo. Recebemos a Estrela Verde e a Estrela ao mesmo tempo. Receberam ao mesmo tempo, aí é que foi, exatamente. Aliás, estávamos lá os dois quando isso. Mas também já tinha acontecido com outro restaurante. Sim, já tínhamos. Tu dedicaste, ou tens dedicado o teu trabalho às raízes, ao Ribatejo, não é por acaso que o teu restaurante lá fica, insistes em usar o peixe inteiro, por exemplo, o peixe do rio, e foste buscar aos peixes do rio, ao território, à política 0 km, uma forma de cozinhar e que é ao mesmo tempo tradicional, mas também quase radicalmente moderna no combate ao desperdício, se quisermos ver dessa forma. As pessoas muitas vezes estão habituadas a outros peixes nobres, não é? E tu de repente começas a servir silúrio, fataça, barbo, predadores também do próprio Rio Tejo, portanto não só estás a ajudar na questão do desperdício alimentar, como estás a ajudar também do ambiente, porque são peixes que vão comer os outros seres vivos que já lá estavam.
Portanto, fala-me um bocadinho sobre esta realidade, porque isto não é apenas uma curiosidade gastronómica, quer dizer, isto passa a ser também uma filosofia tua que tu praticas. Sim. Cumprimentar a todos os colegas de painel e agradecer ao Contalado, falarmos de um tema que é tão sensível a todos, e acho que, como dizemos e bem, que não é só a hotelaria e a restauração, porque eu acho que isto também passa muito pela educação, nas escolas até, começar nas crianças, sensibilizar, porque é aí que nós temos que sensibilizar para este tema, que hoje acho que não há frase nenhuma que não leve sustentabilidade no meio, e tem que deixar de passar a ser até às vezes uma moda e passar a pôr-se em prática, e eu acho que começa pelas crianças, é aí que tem que começar. Em relação ao que falavas, que nós fazemos, isto é algo que tem sido sustentável também, é o nosso crescimento, é aquilo que nós acreditamos desde o início, mas que temos vindo digamos, a aprimorar um pouco mais, e digo muitas vezes até qual é o limite de ser sustentável. Vai muito também da nossa imaginação, e como o André o faz também, acho que temos que ter a nossa vertente criativa apurada também para ser sustentáveis, e não olhar só para o taxa e para os predadores que tu falas. É tentar englobar tudo o que está à nossa volta, porque ao fim e ao cabo começa também a sustentabilidade por sermos rentáveis. Isso faz com que nós sejamos mais rentáveis e que sejamos sustentáveis economicamente. Como é que tu fazes isso no teu dia-a-dia? No peixe do rio, quando falas, é igual ao outro peixe. Eu só tenho que usar outras técnicas para o curar e dar-lhe outra textura e outra salinidade que ele não tem. E quando eu quero aproveitar todo, muitas vezes é até a exaustão, ver como é que podemos usar a proteína toda, e muitas vezes por tentativas, mas também muito inspirado em técnicas que se faz no peixe do mar. E tenho um caso, para falar em casos que eu acho que é importante darmos exemplos, o do siluro, que é o maior predador, e esse sim é uma grande preocupação do rio, que come 10% do peso dele todos os dias, atinge mais de 2 metros, mais de 100 quilos. Portanto, estamos a falar de algo que não é nativo de Portugal, que foi colocado em Portugal, e a nós, cozinheiros, cabe-nos cozinhá-lo. E fizemos um trabalho de investigação. Também tenho a sorte de ter a Agrária em Santarém, com a Agrária de Santarém, em que vimos que nutricionalmente o peixe é tão bom como outros demais de mar que estamos habituados a ter na nossa cadeia alimentar. O siluro, a única coisa que nós na cozinha não conseguimos transformar ou cozinhar é a pele e a sua espinha. É um peixe que é muito bom porque tem poucas espinhas, mas tem um tronco central que não usamos, porque também não nos vai aportar nem sabor, nem textura, nem nada que até hoje que nós tínhamos identificado. O que fazemos para fechar a cadeia do silúrio é que enviamos o silúrio a uma fábrica, fazemos farinha de peixe, dessa farinha alimentamos grilos e tenebros na agrária, fazemos farinha proteica e estamos a introduzir no nosso pão 10% de proteína com essa farinha, e nas nossas sobremesas. Os outros peixes, olha, estamos muito focados nos peixes exóticos e nos predadores de rio, que é o siluro, o lúcio, isto na cadeia. Há outro agora novo que é preocupante, que é a perca europeia. Há também outro peixe-gato que é preocupante, que está numa barragem no Alentejo, e só tocamos naqueles nativos que sabemos que não estão em vias de extinção. É esse o nosso trabalho. Mas também ser sustentável não é só com os peixes do rio. E aqui tocar num tema que eu acho que é muito importante, e que as pessoas e mesmo as crianças deviam estar despertas para isto. Ao alimentarmos-nos de peixe do rio, estamos a alimentar no animal selvagem, logo que tem uns valores nutricionais muito melhores para nós e para a nossa saúde, mas não só. Falamos também da agricultura regenerativa, biológica, que temos a sorte de ter perto de nós, e nessa agricultura as práticas para serem sustentáveis também alimentarmos-nos de algumas plantas que chamamos espontâneas, daninhas, e que podem ser introduzidas na alimentação. Depois, nas demais proteínas, há outro tema que é sensível e que ninguém gosta de tocar nele, que é a caça.
Eu acho que nós sempre caçámos para nos alimentarmos e que devemos nos alimentar de caça. Além de que vai-nos aportar muita saúde também. Mais uma vez tocamos num animal que nutricionalmente é muito melhor para a nossa saúde, que vive num ambiente aberto e que se alimenta muito bem, alimenta-se praticamente só de erva e não de farinhas, e é isso que nós procuramos no balcão. Parece simples. Não, Luís, até te podia falar de muito mais que não só de alimentos, que nós olhamos, a nossa visão é muito mais assim, e eu acho que não há limite para ser sustentável. Certo. Ana, volto a si. Ana Jacinto, são as duas Anas, convém sempre dizer o último nome. Ainda a falar um bocadinho sobre esta questão de muitas empresas do chamado canal Horeca, portanto, hotelaria, restauração, cafés e etc. Há pouco já abordámos um bocadinho a questão de ainda estarem recuperados os anos difíceis da pandemia. Como é que a Aresp pode responder ao empresário que diz: eu até gostava de ter um sistema de medição de desperdício, formação para saber lidar com isso, mas não tenho dinheiro, nem tenho gente. Ou seja, a Aresp defende apoios públicos específicos ou incentivos fiscais para quem investir no combate ao desperdício? Sim, bom, há muita coisa que pode ser feita sem necessidade de investimento, porque, como já foi dito, já percebemos que controlar e diminuir o desperdício alimentar, no final do dia, acaba por ser um benefício para todos, não é? Agora, a questão é, nem todas as empresas, nós temos aqui dois exemplos, ou três, neste caso com o Marriott também, de muito bons exemplos, mas que tiveram essa capacidade para o fazer. A maioria dos estabelecimentos são muito pequenos e falta a capacitação, que falaste bem. Portanto, São o que é que... vocês representam também. Exatamente. O que é que nós nos preocupamos desde a primeira hora? Primeiro que tudo, a dar formação. Nós temos uma academia na Aresp, a Academia Aresp, que dá formação certificada em todas as áreas e em tudo aquilo que for necessário ajudar os empresários. Inclusivamente formação à medida, se for caso disso, e no próprio estabelecimento. Portanto, a primeira nossa preocupação e aquilo que nós temos procurado divulgar e incentivar os empresários e os seus colaboradores que estão mais na operação é ter informação. Porque com pouco investimento, se tivermos formação, podemos fazer muito. E, portanto, este é o primeiro passo. Formação, capacitar, explicar os benefícios de tudo isto, porque se não percebermos que, de facto, isto é um benefício, continuamos a praticar práticas erradas. Portanto, este é um primeiro ponto que nós temos insistido muito. Fizemos códigos de boas práticas com o Turismo Portugal nesta área, para explicar também aos empresários o que é que devem fazer. Portanto, há aqui um grande investimento na formação e na capacitação. Depois, como tu disseste bem, se houver condições para ajudarmos a acelerar este passo, melhor. E para isso entra o tal apoio. Se tiverem apoio e se tiverem, de facto, aqui um incentivo para poderem fazer mais, este tecido empresarial, como é muito micro, ajuda nessa corrida, digamos assim, aceleramos o passo e, portanto, é de facto também importante, e a Aresp tem sinalizado essa necessidade de serem criados incentivos e de serem criadas ajudas para ajudar neste processo, onde temos um setor muito micro. E depois só uma última nota, se me permites, que é, vamos lá ver, depois nós temos aqui várias questões que, apesar dos empresários estarem despertos para o tema e já saberem que é de facto uma mais-valia, depois há contingências operacionais que também são muito difíceis. Desde logo, os trabalhadores. O setor está com uma dificuldade imensa, não é nova, mas tem-se vindo a agravar, de reter pessoas e de contratar pessoas. E quando formamos as pessoas saem e vão para outros locais e continuamos necessariamente a ter que dar formação e a explicar às pessoas quais são os passos que têm que dar e fazer, porque as equipas não é só o empresário tem a sua equipa e a sua equipa precisa de estar formatada e capacitada para todas estas realidades. Portanto, este é um tema também que nos preocupa muito, as nossas pessoas, que precisam de estar formadas e capacitadas, mas o empresário tem que ter capacidade de as reter, porque senão andamos sempre num ciclo de dar formação e explicar o que é que tem que ser feito. E depois, há aqui uma série de ferramentas que a Aresp tem vindo a trabalhar e a desenvolver, porque se nós tivermos a ajuda da digitalização, se tivermos a ajuda da inteligência artificial,
não só na monitorização do desperdício alimentar, como a criar condições para que o empresário possa perceber melhor qual é o fluxo que vai ter no estabelecimento. Cada vez mais o setor, e o Rodrigo e o André, em particular na restauração, não me deixam mentir, que há aqui uma grande oscilação, uma grande incerteza. Há dias em que o estabelecimento está cheio, há dias em que o estabelecimento não tem ninguém. Portanto, medir isto e antecipar isto é muito difícil e isto cruza com o desperdício alimentar. Nós temos que ter estoques, com essa nós temos que ter, imprevisibilidade. E, portanto, a inteligência artificial também já tem ajudado os empresários a tentar medir os fluxos e a Aresp também está empenhada em encontrar estas soluções e ajudar os empresários. Temos aqui o exemplo do Merit que recorreu à inteligência artificial. Exatamente. André, ouvimos o Rodrigo a falar um bocadinho sobre a filosofia do Ao Balcão, que tu obviamente conheces, e queria agora ouvir um bocadinho também sobre a tua... tu tens uma horta biológica, podemos chamar-lhe assim, uma propriedade familiar, tens as tuas queridas abelhas, as tuas várias colmeias, o mel que elas produzem, e que alimentam também essa tua criatividade no menu. Gostava de perguntar... que impacto concreto é que tudo isso tem na forma como tu planeias o menu semente, que penso que é o que tu tens agora, e geres esse desperdício? Consegues, por exemplo, ajustar o número dos snacks, dos calos, das sobremesas, do que seja, em função do que a terra, as colmeias dão, em vez de forçares encomendas para encaixar ideias pré-concebidas, ideias que tu tiveste para uma determinada refeição? Sim, eu noto ou sinto que o desperdício alimentar é uma coisa e as dinâmicas sustentáveis são outra, apesar delas depois um bocadinho mais à frente se encaixarem. Cruzam-se. Mas o desperdício alimentar é muito mais profundo e muito mais operacional até do que a sustentabilidade e, na minha opinião, em relação àquilo que o Rodrigo estava a dizer. E vou tentar pôr isto de forma prática. Por exemplo, nós, num restaurante, termos dinâmicas e práticas para não produzirmos mais que aquilo que precisamos. E isto vai ser favorável contra o desperdício alimentar. E isto é fundamental, termos formação e termos pessoas capazes para responderem a isto, porque, lá está, o nosso negócio é imprevisível. Por exemplo, se tivermos um evento, um grupo, em que se definam 200 pessoas e aparecem 150, ou seja, nós temos que arranjar ali um equilíbrio para as coisas A solução para esse desperdício dessas 50 pessoas será doar, por exemplo. Pronto, aí entra a criatividade. Nós fazemos com o que sobrou alguma coisa, mas depois também, se temos um grupo para 200, não fazemos comida para 250 pessoas. Claro. Ou seja, fichas técnicas, profissionalizar as equipas, dar-lhes formação, isto é essencial. Todo o desperdício alimentar vai ter sempre um impacto económico muito grande. Agora, tudo o que é boas práticas sustentáveis, se a horta tem legumes biológicos, eu acho que isso já é outro caminho e já é outra parte da ideia. É verdade que elas no fim vão se cruzar. Mas cruzam-se, André? Sim, cruzam-se, mas acho repara, tu se pegares para usar outra vez o exemplo do peixe, se pegares num peixe e usares todo o peixe para uma produção alimentar, estás a ser sustentável e estás a contribuir para que não haja esse desperdício alimentar. Isso é arranjar formas criativas de tu rentabilizares aquele produto. E é bom economicamente também. Agora, o desperdício alimentar, e é o que acontece muito, se calhar até em casa, nas famílias, é as pessoas consumirem mais que aquilo que precisam. Com certeza, mas percebes, ou seja, o que eu queria perceber também é no feitoria como é que tu fazes no dia-a-dia, ao nível do fichas técnicas, captações, organização de menus, formação. A formação é essencial. Por exemplo, não há uma formação nas escolas, e o Rodrigo falou disso e muito bem, para os miúdos em casa entenderem como podem organizar a sua refeição. Falta mais literacia alimentar. Muito mais. E depois isto tudo começa em casa. Quer dizer, vamos falar do desperdício alimentar, como podemos falar da reciclagem, como podemos falar de outras práticas. Mas o desperdício alimentar é algo que é fundamental começar em casa, começar nas escolas, e nós, nos restaurantes, tentamos profissionalizar a coisa. Porque, sejamos honestos, porque tem um impacto económico nas empresas. Porque se não tivesse, se calhar andávamos todos a subir para o lado. É tão prático como isto. Agora, aquilo que o Rodrigo falou é para mim muito importante. Tudo aquilo que ele disse eu revejo-me e considero. Agora, o impacto do desperdício alimentar
para mim Por isso é que estão aqui os dois. é um tema um bocadinho ligeiramente ao lado, apesar de voltar a dizer, cruzam-se sem dúvida. Mas é nós criarmos formas responsáveis de produzir aquilo que precisamos e quando sobra, porque pode acontecer porque é um negócio imprevisível, sermos criativos ao ponto de fazer com o que sobra algo, as duas uma. Primeiro, para rentabilizar o negócio, se não der para rentabilizar, que sejamos expedidos ao ponto de passar a parceiros, a ReFood ou a Banco Alimentar, para quem precisa. Agora, o desperdício alimentar é algo que tem muito impacto na economia de uma empresa e é aqui que temos que começar a olhar. É nesta parte, e nas famílias, e nas escolas, e na formação. Sim. Ana, falámos um bocadinho sobre a questão da inteligência artificial há pouco, não é? De como vocês investiram nesse sistema também. Um comitê interno dedicado a todo esse tema, portanto vocês investiram a sério nesta questão do desperdício, mas como é que transformaram esses dados técnicos, por exemplo, os quilos de desperdício, as percentagens de redução, os produtos mais críticos, em histórias que façam sentido para os hóspedes, para os clientes e até para o público em geral? Como é que vocês comunicaram isso? Uma das coisas, pronto, é o que eu estava a dizer, e disseste muito bem, começámos por utilizar as balanças inteligentes, não é? Em que tem uma câmara, um software, em que registra todos os desperdícios alimentares, o que ajuda quem está na cozinha, melhor que os chefes, não é? A identificar quais os produtos com maior desperdício e quais os motivos, não é? Em relação ao impacto que isso teve, como eu tinha dito anteriormente, reduzimos 2.000 refeições por mês, é a nossa estimativa, não é? Demos imensa formação não só aos empregados para consciencialização de como é que devem gerir ou fazer o planeamento operacional, como também informamos os clientes de todas as ações que fazemos. Mas quando informamos as ações, primeiro fazemos e vimos os resultados e depois dos resultados é que comunicamos. Mas vocês ficaram surpreendidos com as análises que fizeram internamente? Com a comida que estariam a desperdiçar? Sim, sobretudo notamos isso nos eventos, não é? Em que temos tantas bandejas e em que cheias e serem quase não igual, ser tocadas, não é? Sim, quase não ser tocadas, não é? Porquê? Porque é sinal que as proporções eram muito superiores àquilo que propriamente os nossos hóspedes ou clientes precisavam, não é? Exato. E agora estão todos a reduzir... Eu estou-me aqui a lembrar de outra questão, e nos hotéis isso é muito paradigmático, tem a ver com os buffets, não é? Seja um brunch, seja um buffet de pequeno almoço. Os brunches, peço imenso desculpa, não temos, só temos... Não, agora estou a falar no geral, sim. Mas são quase sinónimo de hotel, mas são também, como sabemos, grandes fontes de desperdício. O que é que vocês observaram quando começaram a reduzir as quantidades enfim, nos recipientes, a mudar horários de reposição, a ajustar as porções? Não, em termos de reposição até foi muito melhor, porque até os produtos são mais frescos, porque estão sempre a repor, não é? Isso foi uma das coisas que até os próprios clientes notaram. A apresentação acho que é muito melhor, muito mais leve, muito mais... e como eu disse, houve uma grande redução, teve um grande impacto económico, não é? Um menor custo. Mas tiveram de educar, entre aspas, o cliente? Ou seja, eu acho neste sentido em que o cliente está habituado a ver aquela por uma razão quantidade, simples. não é? Olha, uma das coisas que fizemos foi a alteração da dimensão dos pratos. Não sei, Ok. que era de 30 passou para... e as pessoas acabam, não é? E acabam por ter as quantidades normais, quer dizer, não sentiram aquele impacto, não é? Por causa da dimensão do As prato. pessoas, de uma forma geral, comem muito mais que aquilo que precisam. Era Certo, proporcional. Isso é claro. E Se mais- houver, corre. Sim, é isso mesmo, porque isso era repratos, É a não é? velha máxima. Antes comer do que... Sim, do que e fazer mal do que desperdiçar. desperdiçar. É isso mesmo. Mas o maior E então, impacto é económico, quer dizer... eu acho que as pessoas são mais equilibradas, não concordam? E eu acho, permitem-me interromper, peço desculpa, eu acho que é muito mais difícil educar os profissionais que trabalham connosco, porque se habituaram por sistema São a mais trabalhar resistentes. assim, do que os clientes. Os clientes vão entendendo, porque nós às vezes pensamos que as pessoas querem mais, querem comer mais e não é bem assim. Olha, nós por exemplo, temos um brunch e é um desafio tornar um brunch Mensagem. o do Mensagem.
E é um desafio, mas tu tens que criar tens que fazer um cálculo ou uma estimativa e arriscar. Se aparecerem mais, temos que fazer ao momento, organizar a coisa de outra faz forma. a reposição, não é? Fazemos, A exato. reposição, Como pronto. também tu fazes o menu de degustação, eu também. Eu sou apologista que tem que ser prazeroso. E muitas das vezes o que eu sinto, eu falo por mim enquanto cliente também, é que eu às vezes chego ali quase ao fim, ou um bocadinho a meio, e sinto-me já saciado, estou bem, é sinal que estou bem. Acabo por comer muito mais e levar o menu todo até ao fim e não deixar nada no prato, porque é aquela velha máxima, não, quer provar, quero provar tudo. Isso até quebra, aliás, um E depois mito. também estou a desperdiçar, mas depois, Sim. quando sais de lá, de uma refeição destas, às vezes não sais assim tão bem, Sim. porque não me vejo bem disposto. Eu acho que é prazeroso ter uma refeição em que nós sentimos que estamos saciados e até, por vezes, olha, eu apetecia mais um bocadinho, porque isto é como ir a um espetáculo. Nós às vezes vemos um bom espetáculo e dizia, olha, ou um filme, via mais 10 ou 20 minutos de filme. Mas aí também está um bocadinho no combate ao desperdício e a sermos sustentáveis, porque eu acho que está ligado. Mas tu estás E que o André falou e bem, medir bem as capacitações, porque imagina, no menu de degustação, tu tens, 13 momentos, 20 e tal coisinhas diferentes. Nós atualmente, não é atualmente, há algum tempo que pesamos a proteína toda do menu, os hidratos todos do menu, pesamos tudo. Porque para que nutricionalmente também faça sentido para o cliente e para a digestão. E eu acho, não sei o que é que tu achas, André, mas é muito importante o cliente chegar ao fim. Eu acho que juntamos os dois e fazemos uma refeição a 4 mãos. Por mim, Já não era a primeira vez, já e não para era mim a seria um primeira. prazer. Sem desperdício alimentar e que toda a gente saia saciada. Mas eu sairei saciado com Mas toda, o com André há toda bocado essa... tocava num ponto que é verdade. Isto não sei se é cultural. Eu lembro-me em casa da minha avó, em casa da minha mãe, era sempre... E até diziam, vá com mais um bocadinho, porque havia sempre comida a mais no almoço de domingo. Que não era preciso haver tanta comida. E eu acho que isto é um bocadinho cultural. Nós fazemos sempre um bocadinho a mais e temos tendência a dar um bocadinho a mais ao cliente. Mais vale dar a mais do que faltar. Por isso é que se devia começar em casa. Pronto, e devia começar em casa. Lá está a questão da formação. Nós ainda continuamos a ter muitos estabelecimentos com uma carta que tem 20 pratos, 40 pratos. Não é possível hoje em dia termos Já achamos estranho termos se a carta for reduzida, não é? Pois, mas a Há verdade, gente que acha, aliás. a verdade é que isso depois não permite, porque o empresário, como trabalha com a tal imprevisibilidade, se tem uma carta com 30 pratos ou 40 pratos, significa que tem que ter estoques e tem que estar com todos os produtos disponíveis para fazer aquilo que lá está. Portanto, isto já não é possível. E explicar isto aos empresários é difícil e, portanto, lá está a história da capacitação, não só dos empresários e das suas equipas, mas, como dizias e bem, também da própria população. Há muita coisa que, de facto, nós precisamos de explicar, ainda num processo de aprendizagem, quando eles são muito novos, para perceberem que, de facto, há coisas que têm que mudar. É uma questão cultural, como muitas outras, que demora, mas nós temos que caminhar largamente para que isso mude, porque depois nós estamos no final e pode não ser bem percebido. Hoje em dia já se percebe mais, mas pode não ser bem percebido nós servirmos uma refeição que não está tão cheia como habitualmente, ou generosa, digamos assim. Obrigada, Rodrigo, não é? Portanto, tudo isto precisa de ser explicado. Muita educação, muita capacitação, voltamos ao mesmo. Eu estava-me a lembrar, nós fizemos há pouco tempo uma formação na nossa academia a uma unidade hoteleira de corte de carnes. E, aparentemente, o que é que isto tem a ver? Não, tem tudo a ver porque a forma como vocês sabem melhor do que eu cortam uma peça de carne faz toda a diferença para ela ter mais ou menos qualidade no prato e o desperdício que muitas das vezes fazem porque não sabem cortar uma peça de carne. Portanto, tudo isto, as formações mais simples, a informação mais simples, faz toda a diferença no final do dia e nós precisamos estar despertos para isso. Mas também temos que ter a tal capacitação e capacidade, porque aquilo que fez o Marriott com a inovação e com a inteligência artificial não é fácil um pequeno empresário Essa era a minha pergunta precisamente agora que eu queria fazer aqui à Ana, até para compensar aqui um bocadinho os tempos, porque de facto há aqui depois um problema de escala, não é? Ou seja, do seu ponto de vista, o que é que fez o Marriott que possa ser replicável
por um hotel médio ou curto, 40 quartos, de um hotel de bairro, ou mesmo até um restaurante de bairro, ou o que é que existe de facto numa estrutura mais robusta? Eu acho que, não sei se terá muito a ver só também com a dimensão, mas sim, como disse muito bem o chefe, de mentalidade, não é? Porque, no fundo, não passa sempre por aqueles pontos básicos, que é a medição, não é? As porções serem mais reduzidas, a apresentação talvez de pratos do dia, consciencializar não só ou formar os funcionários, mas propriamente a razão básica será, no fundo, ter consciência, uma questão de mentalidade e não propriamente de dimensão se é um hotel grande, se é pequeno, eu acho que esses princípios podem ser generalizados. Não, é evidente que terá mais impacto num hotel com grande dimensão, mas em termos de tudo resultados. Aquilo que o Marriott fez é replicável em estruturas mais pequenas? Eu acho que sim. Com outras dimensões também, mas... Então vamos fazer a pergunta de outra forma. Tem noção do valor que o Marriott investiu nessa questão do desperdício alimentar? Se formos agora em relação ao facto de usarmos a inteligência artificial. Mas haverá-se provavelmente outros modos, não com o mesmo impacto, mas que se possa começar a fazer em estruturas mais pequenas. Sim, mas gastou-se dinheiro, certo? Muito. Muito. Quer dizer algum valor? Não tenho os números exatos. Não, claro, não, mas isso é a parte económica. Claro, certo. Tu fazes o investimento para depois teres o retorno mais à frente. X, vale a pena o investimento. Claro que sim, mas a questão não era essa. A questão aqui era tentar perceber, porque a Ana Jacinto Ares levantou esta questão, é que de facto o Marriott tem uma estrutura mais robusta, tem lucros, não é, que permitem ser aplicados depois e investidos nesta questão. Tanto assim é que nem me quer dizer quanto é que foi gasto nessa questão. Sim, não, mas eu acredito que seja uma política, obviamente, do hotel. Claro que sim. Mas o que eu quero dizer com isso, independentemente do investimento, não tem necessariamente de que ser dos mesmos moldes, não é? Não sei se estão de acordo, mas poderíamos começar a fazer de outra forma, mais modesta, como essa, por exemplo... Quanto mais não seja a redução das cartas, por exemplo, que a própria Ana Jacinto levantou. Sim, é verdade. Mas agora eu não resisto a fazer aqui um parênteses que é porque importante. É uma questão de escala, não é? É evidente, não é? Vamos lá ver. Toda a gente quer o melhor e, portanto, sabemos nós e sabem a maioria dos empresários, volto a dizer, que tratar deste tema, como dizia o André, é um investimento, não é um custo. Está bem, mas é preciso investir no início e é preciso ter tesouraria para isso e capacidade para isso. E quando os empresários estão completamente aflitos para pagar aquilo que já têm que pagar, os impostos, os salários, as taxas, como é que vão ainda ter tesouraria para fazer um investimento que só mais lá à frente é que percebem que é um benefício? Portanto, têm que ser impulsionados e têm que ser ajudados, necessariamente se queremos acelerar este processo. E mais, e não é só isto, é preciso que toda a gente esteja no mesmo barco, porque a verdade é que continuamos a trabalhar sem ser em cooperação. Uma questão que cruza com este tema que estamos aqui a falar é depois os biorresíduos. Se nós não conseguimos controlar o desperdício alimentar, significa que estamos a produzir mais biorresíduos. Se estamos a produzir mais biorresíduos, estamos depois a impactar um outro tema que é para onde é que vão parar estes biorresíduos, porque nós também estamos com uma diferença enorme entre as metas que devíamos estar a alcançar e a quantidade de biorresíduos que nós temos, quer no canal Horeca, quer nas famílias. E, portanto, nós temos vindo a falar, inclusivamente com a Secretaria de Estado do Ambiente, sobre este tema, e é um tema que está a preocupar muito o Governo e que estamos a trabalhar em conjunto, porque a verdade é que os estabelecimentos têm que fazer a separação dos biorresíduos, são obrigados a fazê-lo, mas depois as autarquias têm que fazer a recolha, e a maior parte das autarquias não o faz. E, portanto, tudo isto tem que ser trabalhado em conjunto. Nós, mais do que nunca, à data que estamos e no mundo em que estamos, não vale a pena estarmos a trabalhar de costas voltadas. Tem toda a gente que estar a trabalhar em cooperação se queremos, obviamente, alcançar as metas. E este tema do desperdício alimentar é um tema que preocupa a restauração. Os empresários, na sua maioria, estão sensíveis, mas sozinhos não vamos conseguir. Sim. Se queremos acelerar este tema, sozinhos não vamos conseguir. Sendo que o problema nem está no canal Horeca. Problema maior, já percebemos. Há uma fatia importante que está nas famílias e que é preciso educar as famílias para tudo isto, como dizia o André. Portanto, se nós não trabalharmos em rede,
segredo. Se nós não trabalharmos em cooperação, vai ser muito mais difícil alcançar quaisquer metas. Nós estamos a terminar, mas eu vou ter tempo para mais uma última ronda de perguntas, pelo menos a vocês os dois, que agora ficaram mais para trás. André, relativamente, já falaste um bocadinho sobre a formação, sobre as fichas técnicas, essa parte mais chata do teu trabalho, não é verdade? Pior de todas. É a pior de todas, acredito que sim. Mas pergunte, ao nível do menu que tu hoje serves, do menu de degustação, que é o semente, consegues-me dar exemplos de como, porque às vezes faz-me um bocadinho de impressão, como é que nós somos ainda hoje ao almoço eu comentava isso, como é que nós somos um povo que começou a fazer muito com pouco, ao nível de receituário tradicional. É engraçado, não é? Não é? E depois somos o quarto país da União Europeia que mais alimento desperdiça. E perante isto eu pergunto como é que pratos tens no teu menu, que obviamente vai variando, apesar de teres algumas bases, não é? Em que tu tentas aplicar esta questão de não teres desperdício alimentar, em que aproveitas, por exemplo, toda a parte daquele animal, os caldos, o que é que me consegues dar de exemplo? Sim, no menu do Feitoria nós olhamos sempre para numa vertente de fazer sentido aquele prato, ou seja, aquele prato entra porque ou nos caracterizamos com ele, ou nos influenciamos, ou nos inspiramos, de certa forma, e depois vem a parte de implementar o prato no menu e nas equipas, não é? Que essa é a parte que é o desafio maior. É toda a gente perceber como é que o molho tem que ser feito, de sabor tem que estar incrível, tecnicamente, e em termos de organização também, e olhamos sempre para o bicho de uma forma geral. Por exemplo, o nosso cozido do mar, que é um prato inspirado no cozido à portuguesa, ou seja, um prato de peixe inspirado num prato de carne, nós usamos o peixe absolutamente todo, desde a cabeça, às espinhas, ao lombo, a tudo, e o cliente come o peixe todo na prática. Ou seja, nós olhamos para aquele produto, e tu já o provaste, e não gostei nada. E a pessoa consegue ter não recomendo, não experimentem. A pessoa consegue ter a percepção do peixe todo, de uma forma transformada, tecnicamente e em termos de sabor, obviamente, também, mas é este desafio criativo que depois entra na parte do desperdício alimentar, que depois já bate ali também com a sustentabilidade, com o storytelling, com muitas coisas que são ótimas para o restaurante e para vender o restaurante, mas também tem que fazer parte daquilo em que tu acreditas. Mas em termos de desperdício alimentar... Porque é a tua identidade. E é a minha identidade, exatamente. Por isso é que eu comecei a dizer que o prato entra porque nos caracteriza, nos identificamos com ele. Mas em termos de desperdício alimentar e falando objetivamente em termos operacionais, porque se não for ao bolso das pessoas, se não for ao bolso das empresas, ninguém faz nada. É clarinho, porque é assim que a coisa funciona. Em termos de desperdício alimentar, é a ficha técnica que nos diz: estás a ganhar mais, estás a ganhar menos, estás a desperdiçar mais, estás a desperdiçar menos. Tu tens uma relação de amor-ódio com as fichas técnicas. O problema da ficha técnica é tu chegares ao finalizares a ficha técnica. Depois disso é muito bom e ajuda imenso. Certo. Em termos de organização e de food cost e beverage cost. Temos que terminar, Rodrigo, dar-te aqui a palavra final para te perguntar também, relativamente a esta questão que o André também já abordou, tu há bocado abordaste, mas um bocadinho ainda à superfície, que tem a ver com esta forma de conceptualizar o menu, desenhar um menu, uma carta. Como é que tu desenhas uma carta e as sugestões para o menu de degustação para garantir que cada prato que entra nesse menu, ou os componentes, melhor dizendo, que fazem parte do prato que entra no menu, quase nada acaba no lixo? Bem, a concepção do nosso menu dá muito tempo para cá que vem sendo assim. Nós trabalhamos com o que o rio nos dá, na temporada, os legumes igual, e as outras proteínas igual, as demais. Depois, o que vai mudando, a cura dos peixes, só se aparecer um peixe novo ou assim, é que temos que pensar uma cura e nunca trabalhamos com peixe fresco, é um bocadinho mais à frente, que cura é que vamos fazer. E nos legumes, para nós, acaba-se por ser fácil, porque nós reunimos no início do ano, temos uma horta biológica numa quinta, na outra a regenerativa, reunimos no início do ano e programamos o ano. Claro que depois quem manda muito é o tempo,
porque posso dizer que tivemos tomate até a semana passada, ainda podemos vir a ter esta semana, e isto era uma coisa que não acontecia, que o tomate acabava mais cedo, entre outros legumes, isto vai mudando. E é assim que trabalhamos. No que sobra, nós já chegámos, agora não andamos a pesar o lixo, mas chegámos a semanas inteiras a pesar o lixo que fazíamos orgânico por dia, e sem ser orgânico, e é fácil devolvê-lo, porque quando eu tenho proximidade com estes produtores, devolvê-lo à terra, o orgânico, não é? Que não era muito. Se quiseres saber, era uma média de 3 kg, 4 kg, também o restaurante não é assim tão grande. Mas ainda assim para um restaurante isso é pouco. É pouco, e porque nós aproveitamos mesmo, realmente, mesmo muita coisa. Numa abóbora fazemos uma sobremesa inteira, até vinagre fazemos da abóbora. Tocando aqui noutro ponto. E para terminar, Rodrigo, estamos a ficar sem tempo, na por favor. concepção do menu, e quando eu dizia que nós podíamos ser mais, ser mais macros, é que nós tentamos ser sustentáveis até noutras coisas. Na louça que partimos, estamos agora a desenvolver um projeto com toda a louça que partimos e com as garrafas que temos todos os dias, e que são muitas, devolver uma cerâmica. Já temos os primeiros protótipos e vamos desenvolver uma linha de louça, com louça partida, não é? É a economia circular também. E nos tecidos, dentro da nossa cadeia, que é muito importante, de fornecedores também, responsabilizá-los, passar a nossa mensagem, encontrar tecidos que possamos fazer, por exemplo, fardas. Sim. Então, deixa-me só fazer um Temos apelo de terminar, rápido, por favor. muito rápido, só dizer que este tema é complexo, é difícil, mas não deixem de olhar para a formação que nós disponibilizamos na Academia Ares, porque tem muita formação sobre esta área, sendo que, como não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, pelo menos a capacitação podemos ir fazendo, temos alguns instrumentos que ajudam os empresários neste tema e depois, mais uma vez, repito, porque acho que é muito importante, trabalhem em rede. Já há alguns exemplos de trabalhos com autarquias e bons exemplos com as autarquias no que diz respeito à recolha dos biorresíduos, não são todas, basta ir ao site da Ares. mas basta ir ao site da Ares e quem não for associado, torna-se associado, que já tem a informação toda. Muito bem. Muito obrigada pelo convite. Ana Jacinto, Ana Caetano, Rodrigo Castelo, André Cruz, muito obrigado aos quatro por terem participado aqui neste debate e por terem trazido também aqui a lume todas as vossas ideias e opiniões sobre este assunto. Muito obrigado e obrigado a si também por nos acompanhar, por nos fazer companhia e fique connosco, estamos a pensar Portugal e a contar o nosso país também.